A pesca é o ato de capturar peixes ou outros animais aquáticos nos rios, lagos ou mares, com propósitos básicos de subsistência e sustento de certas sociedades e agrupamentos humanos. E assim tem sido desde tempos imemoriais. Sendo uma atividade antiquíssima, tal como a caça e a agricultura, a pesca é praticada pelo homem desde a pré-história, e é quase certo que antecedeu em muito a prática da agricultura. No princípio da humanidade, nossos antepassados desenvolveram técnicas e tecnologias diversas a fim de facilitar esse trabalho, aumentando a produtividade e, consequentemente, aumentando as chances de sobrevivência da espécie humana. Provavelmente a escassez de caça foi o que originou no homem a ideia de adaptar-se a uma nova dieta ao consumo de peixes de rios e lagos. Há vestígios da existência de pesca em lugares arqueológicos desde o período paleolítico, cerca de 50 mil anos atrás, sendo a pesca, juntamente com a caça, uma das primeiras profissões do homem. No sul dos continentes africano e europeu, há pinturas rupestres datadas de 25 mil anos atrás, representando peixes e cenas de pesca. Ao contrário da caça e da agricultura, a pesca sofreu pouquíssimas alterações ao longo do tempo. Alguns dos utensílios, processos e métodos destinados a capturar os seres vivos aquáticos são ainda hoje os mesmos ou são muito semelhantes a outros usados há milhares de anos atrás. As técnicas e os equipamentos para a pesca de que se dispõe atualmente, como por exemplo as redes, as linhas, os anzóis, arpões, podem ser detectados ao longo da história do homem, desde pelo menos cerca de 10 mil anos antes da nossa era. O continente africano é visto como o berço da humanidade, mas é a Ásia, em especial a região do Antigo Oriente Médio, que é entendida como o berço da nossa civilização. Seguramente as ondas migratórias do Homo sapiens na direção do continente asiático foram sustentadas em grande parte pelas técnicas de pesca criadas ainda no alvorecer da humanidade, quando em seu caminho o homem errante não dispunha sempre o tempo todo de caça para sustentar as tribos. Os rios, porém, sempre estiveram fartos e repletos de criaturas que podiam ser usadas como alimento. Quando se estabeleceram na Ásia há muitos milhares de anos, os primeiros humanos acabaram encontrando nas forças da natureza e em suas criaturas uma fartíssima fonte de alimentos, mas também de inspiração religiosa. E a ideia da pesca e do peixe não ficaram fora disso. Na verdade, muitos estudos concluíram que o peixe é um símbolo religioso quase que universal entre a humanidade. No Egito havia Abtu e Anet, divindades em forma de peixe, cuja função era proteger o deus Sol. Na antiga China, nós tínhamos Fuxi, uma divindade que era parte homem, parte peixe, que teria sido um dos 3 míticos primeiros imperadores, inventor da escrita, da arte da pesca. Na mitologia hindu, o senhor Vishnu teria assumido a forma de um peixe para salvar Manu, o pai ancestral da raça humana. Já na Babilônia, tínhamos Oanes, uma divindade aquática descrita como uma criatura com um corpo de peixe, mas cabeça e pés de homem. Segundo a lenda, ele vivia no Golfo Pérsico e todo dia ele emergia do mar para ensinar à humanidade as artes e as ciências. Entre os filisteus, mencionados na Bíblia, temos menção a Dagon, uma divindade de origem estrangeira, provavelmente da Mesopotâmia, que estava relacionado à agricultura, mas que os sábios do Talmud também atribuíam características de um homem-peixe. Isto provavelmente devido ao seu nome, que lembra o termo semita
para peixe, a saber, dag. O cristianismo primitivo começou como uma seita galileia, derivada de alguns conceitos populares da religião majoritária dos judeus. Como se sabe, a região onde a antiga fé se originou, a Galileia, era profundamente influenciada por elementos estrangeiros e estranhos ao contexto religioso mais ao sul da Judéia. As suas sinagogas eram ricamente ornamentadas com figuras pagãs, imagens do zodíaco e até mesmo deuses greco-romanos. Sendo aquela cultura calcada sobre elementos diversos e até mesmo contraditórios ao judaísmo ortodoxo do Sul, seria natural que esperássemos um certo desprezo dos judeus em relação aos galileus, que eram frequentemente reputados como ignorantes e alienados da herança espiritual da lei de Moisés. Na Galiléia, seus habitantes seguidores do judaísmo viviam lado a lado com estrangeiros e a miscigenação e o sincretismo, as misturas de ideias e conceitos, era algo bastante evidente e ostensivo. Jesus, caso o entendamos como uma personagem real e que tenha mesmo vivido naqueles dias, não passou sem receber tais influências. Suas ideias contraditórias acerca de si mesmo e sua visão de um mundo mais inclusivo, deixam isso bem claro. Em seus ensinos, ele sempre inseria noções típicas do seu ambiente e da cultura que recebeu dos seus familiares e compatriotas. Ao aliar-se a pescadores no lago de Kinneret, ou no mar da Galileia, ele passa a usar repetidamente a figura da pesca e do peixe em suas metáforas ou parábolas. Não que essas noções não fizessem rigidamente parte do judaísmo em si, como na narrativa de Jonas e na lenda do Leviatã, mas no caso de Jesus, essas figuras ganham aspectos mais sutis e relevantes para a vida dos indivíduos. E as menções ao peixe e à pesca não ficaram apenas no aspecto do ensino moral, como nas parábolas da rede e da pérola de grande valor, mas também ganharam valores pragmáticos ao lermos sobre a chamada pesca maravilhosa e o ato de se alimentar milhares com 5 peixes. A palavra grega para peixe é ichthys. Já no primeiro século, os cristãos idealizaram um acróstico desta palavra a partir de uma doutrina central da sua fé: Jesus Christus Theo Ius Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O batismo nas águas, praticado por imersão na igreja primitiva, criou um paralelo entre os peixes e os convertidos. O teólogo do século II, Tertuliano, colocou desta forma: nós, peixinhos, a imagem de nosso ichthys, Jesus Cristo, nascemos na água. Gregos, romanos e muitos outros pagãos usaram o símbolo do peixe antes dos cristãos. Portanto, o peixe, ao contrário, digamos, da cruz, atraiu pouca suspeita, tornando-se um símbolo secreto perfeito para os crentes ameaçados pelo Estado. De acordo com uma história antiga, quando um cristão encontrava um estranho na estrada, às vezes esse cristão desenhava um arco do simples contorno do peixe na terra. Se o estranho desenhasse o outro arco, ambos os crentes sabiam que estavam em companhia de um dos seus correligionários. No início de suas atividades de pregação, lemos que Jesus estaria andando às margens do mar da Galileia, segundo lemos em Mateus 4, 17 a 19. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Há séculos estas palavras têm despertado em muitas pessoas a vocação missionária e catequizadora de converter o mundo à fé cristã. E embora esse anseio seja definitivamente compreensível,
não poderíamos dizer que a metáfora usada pudesse ser lógica ou racional. Jesus usa a pesca como metáfora para incentivar seus seguidores a levar as pessoas à palavra de salvação, ou seja, a intenção aqui é salvar as pessoas de seus pecados e de uma vida desregrada, fora da vontade de Deus. Porém, ao contextualizarmos a figura empregada, notamos que o habitat natural do peixe é a água. É ali que ele de fato vive e se mantém vivo. Em síntese, a única esperança de que ele siga vivendo é no seu ambiente natural. A pesca é um tipo de caça cuja finalidade não é dar vida à presa, mas sim tirá-la dela. É o que ocorre quando pescamos. O peixe não vive muito tempo fora do ambiente aquático, e não faria sentido algum se esperássemos que continuasse vivo. E quanto a isso, o texto das Escrituras hebraicas deixa muito claro, em especial no livro de Jeremias, capítulo 16, 21, no qual o profeta alerta os judeus de que um dia pescadores seriam enviados até eles e que os pescariam. Isso é uma referência primária à invasão de Judá por Nabucodonosor da Babilônia. O povo judeu aqui é implicitamente comparado aos peixes, que seriam pescados pelos invasores da Babilônia. Um cenário que, obviamente, não lhe seria nada favorável. E este juízo deu-se por conta da idolatria a qual muitos naquela época cederam. Jeremias nos diz que a idolatria é uma mentira e que não se pode fazer deuses com as suas próprias mãos. Curiosamente, certas pretensões de Jesus à divindade e o uso da metáfora dos peixes em seu discurso podem talvez lançar muita luz sobre o real sentido daquilo que o profeta Jeremias estava antevendo.